formas que a gente tem de trazer esse mundo real para dentro da cena, mas nunca de uma forma realista. Sempre teatralizada, sempre ficcionalizada, sempre com um quê de absurdo. Porque eu acho que é isso que faz a gente ver a coisa de uma forma diferente. Se a gente só pega ela e retrata ela da forma que ela é na realidade dentro do teatro, ela só vira uma repetição do que é a vida. Eu acho que o teatro ele tem esse poder de você pegar a vida real e de alguma forma colocar outra lente para ver aquilo. Botar isso de uma outra cor. E é aí que você nota. Você falando, gente, realmente isso aqui é muito absurdo, né? Faço teatro para incomodar os que estão sossegados. Só para isso, faço teatro. Com as aspas de Plínio Marcos, também escritor e diretor de teatro, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Desde sempre, eles trabalham no risco, como já diz a atriz Regiane Faria, integrante do grupo 4x5, o Teatro do Comum. Já são 17 anos sobrevivendo a todos os tipos de episódios que uma companhia de teatro independente poderia passar. Eles insistem em viver para contar a história e em convidar a gente para transformar a própria forma de inventar a vida. Afinal, abre mais aspas, o real é incontrolável, o resto é invenção, disse uma vez o Assis Benevenuto. A eles interessa tudo que ronda o contemporâneo, uma brasilidade nada banal, e cutucam com uma vara muito curta nosso mal-estar em formas de indagações como: mas medo de quê? Que mal que a ignorância faz? O que tem do outro lado? A gente está rumo à extinção ou continua? Como é que circulam os afetos? Mas gente, fratricídio por causa de sinuca? Por que tanta maldade? E a bondade, cadê? Enfim, juntos brincam de texto, de corpo ou de esvaziar a palavra quando são apaixonados por ela. Haja vista os livros da editora Javali, criada por eles para perpetuar textos de dramaturgia de autoria própria ou não. As peças têm diálogos em guarani, inglês, italiano, espanhol, libras e escancaram o antropoceno em cena, de preferência coletiva, assim como seu processo criativo. Sua estética é latino-americana, intimista, metafísica e metafórica. Então, já que é assim, cadeiras podem sim ser elemento cênico e personagem ao mesmo tempo. O que tem? Com 10 espetáculos autorais baseados em obras, pensadores, tênis pendurados em fiação de rua, mitologia e nossos sentidos, eles lançam a mais nova granada, Velocidade. Uma peça, livro, sonho, jogo, dividida em 7 partes e que convida a gente a parar e pensar um pouco na nossa fixação em meter o pé no acelerador dos acontecimentos. Afinal, daqui para frente, 210 séculos em um. Até que ponto? Para quê? Comigo, no Aqui e no Agora, Assis Benevenuto e Marcos Coleta, que dirigem, atuam, escrevem e o que mais for necessário, ao lado dos colegas de vida, Regiane Faria e Ítalo Laureano. Bem-vindos, meninos. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, estou muito feliz. A gente que agradece poder estar aqui com você. Vamos lá, vamos começar pelo fim, depois a gente vai vendo até onde a conversa Ótimo, chega, que vai faltar o episódio. É bom que a gente vai exercitando a memória, né? Vai, mais um catálogo. E não falta material, acho que é legal começar dizendo que foi muito legal pesquisar sobre vocês, porque o site é riquíssimo, o YouTube de vocês é recheado de informação, o seu processo criativo, o documentário da trajetória de 15 anos é maravilhoso também. Então, assim, quem quiser sair daqui correndo tem para onde dar vazão à curiosidade, né? Sim, sim. Mas eu fiquei curioso, assim, de macro para o micro também. Por exemplo, você que pesquisa a memória do teatro, vocês também, né, literatura, memória do teatro, doutores na causa, enfim. A gente hoje vive um momento específico do teatro em termos de movimento, sei lá, comédia dos costumes, realismo, teatro do estudante. Hoje, o teatro contemporâneo brasileiro, vocês consideram que vocês se inserem em alguma categoria assim? Não? Eu acho que... Bom, a gente vive o que a gente chama de teatro contemporâneo, né? E eu acho que o teatro contemporâneo ele é um guarda-chuva enorme, que abriga várias tendências, várias estéticas, várias linguagens, que é um pouco a elaboração de tudo que já existiu de teatro, mas também buscando novos caminhos. Acho que o teatro contemporâneo hoje está muito ligado a uma ideia de
trazer ou de redescobrir que identidade brasileira é essa que a gente tem, né? Que Brasil é esse que foi historiografado até então e o que foi excluído dessa história do teatro brasileiro e como que isso agora se revela de outras maneiras, né? A gente vê, por exemplo, um movimento do teatro negro muito forte atualmente, que é muito revelador, assim, de muitas coisas que ficaram esquecidas mesmo na história oficial do teatro brasileiro, que é muito contada por críticos e historiadores de São Paulo, Rio de Janeiro. Então até o teatro mineiro fica muito fora disso, o teatro dos outros estados também fica muito fora dessa história oficial do teatro brasileiro. Então acho que o teatro contemporâneo brasileiro está conseguindo ou está tentando se redescobrir nessa multiplicidade de formas de se pensar e fazer teatro que não só esse eixo Rio-São Paulo. Eu acho que também tem esse movimento que ele é da sociedade, que cai aquela máscara de uma identidade. A identidade é essa, que é uma ideia meio de nação. Brasil é isso, né? E a gente vai descobrindo, ainda bem, que são muitos Brasis. E questionar, inclusive, essa ideia, né, assim, historicamente, como se constrói esse povo. Isso não só no Brasil, enfim, em várias partes do mundo. E a gente vê o movimento contrário disso também, de reafirmação desses lugares. Mas eu acho que o teatro, de certa forma, ele caminha por aí também, né? Esses gêneros, esses estilos, você citou alguns aí, né, assim... e aí, nesse sentido, claro que a gente pode falar, né, mas o 4x5 é um grupo de comédia? Não. Mas eu rio vendo a peça? Rio. Né? É um grupo de drama, de fazer chorar? Né? As nossas peças? Não. Mas você se emociona vendo a peça? Sim. Né? Então, a gente não define muito. Acho que a gente se enquadra mesmo nessa produção contemporânea, que ela, de fato, é um chamado mesmo, é uma interrogação, né? De falar, vem cá ver o que eu estou fazendo. Daqui a 15 anos vamos dar um nome para isso, mas Pode não ser agora, que né? Sim, exatamente, exatamente. Legal. E ainda tem essa sobreposição de uma camada latino-americana que vocês colocam também, né? Que eu acho eu ia bacana. falar disso, assim, porque naquele documentário dos 15 anos, a Mariana Muniz, professora da UFMG, né? Que é uma estudiosa do teatro latino-americano também, ela fala isso, né? Fala, eu vejo o 4x5 como um grupo nesse sentido que se alinha a talvez o que é reconhecido como teatro latino-americano, ou foi reconhecido de um teatro latino-americano. Apesar da gente ser um estado mineiro com referências e culturais muito coloridas, e um teatro muito colorido, muito cantado, muito feliz, que é lindo, o 4x5 não faz isso. Vocês trazem uma estética que ela é mais sépia, ela é mais... ou então ela é da luz brancona, dura, ou ela é do azul escuro, né, assim, que é uma coisa que ela identifica como um movimento latino-americano, né? Mas ainda assim na Latinoamérica, quando você vai também viajar para outros países, você vai vendo também que não dá para fechar no que é um teatro latino-americano. Né? Tem uma parte meio folclórica, vamos dizer assim, e tem a parte contemporânea que contrapõe assim um pouco a estética, né? Até essa ideia de folclore mesmo tem sido muito questionada mesmo, né? Porque ela é quem chamou aquilo de folclore, né? Quem colocou aquilo numa caixinha que é folclore? Diminuição, assim. Super, aquilo, né? Então, tem muitos expoentes, assim, do teatro latino-americano que trazem justamente essa roupagem do que foi chamado de folclore, que fala assim, olha, toma aqui para vocês verem que isso não é folclore, isso é vida, né? Assim, isso daqui é política. Agora, eu acho que é legal pontuar também que BH é uma cidade que tem historicamente uma vanguarda artística muito forte, assim, na música, na dança, no teatro. Vários grupos dos anos 70 para cá fizeram coisas que, se fossem feitas hoje, as pessoas iam achar super contemporâneas, mas que foram feitas há 50, 60 anos atrás. E, por exemplo, um grupo que existe ainda até hoje, que é a Oficina Multimédia, que é um grupo que já tem mais de 40 anos, né? Que é o grupo dirigido pela Ione de Medeiros. É um grupo que desde os anos 80 é de vanguarda. Desde os anos 80 vem experimentando coisas fora da caixinha, misturando audiovisual com teatro, com música numa peça só. Então BH já tem uma tradição de experimentar esse contemporâneo há muitos anos. Vocês acham que essa periferia, vamos dizer assim, né, fora do eixo, que é uma coisa que a gente acaba sempre discutindo aqui no programa, ela nos protege, nos ajuda a ser um pouco mais vanguardistas, assim, ou não? Porque, não sei se entra no eixo, tem uma coisa meio que tá tudo chegando ali, assim, né? E aqui não, aqui você tem que criar, você tem que inventar ou não tem outra opção, o que vocês...
pensam disso? Eu acho que tem esses dois lados, assim, lados muito positivos e alguns nem tanto, porque acho que isso da gente também não ficar ali no olho do furacão, a gente também não fica tão suscetível às pressões das tendências, das modas. Agora teatro é assim que faz, agora é assim que atua, que acontece muito no Rio e São Paulo, né? Uhum. O Rio, por exemplo, o teatro é muito condicionado à linguagem televisiva. Sim. Né? Porque ali está toda a televisão. Então, assim, as pessoas... Você assiste peça do... Claro que existem muitas exceções, mas, num geral, você assiste as peças do Rio, você vê um formato, um registro de atuação, que é o registro da televisão. Uhum. Né? E São Paulo não. São Paulo Eles é muito têm mais o sépia diverso. deles, né? Tem o sépia deles. deles. Instagram. E eu acho que como a gente não tem essa grande pressão, até porque a gente não tem esse grande mercado do teatro, igual tem no Rio e São Paulo, esse mercado das artes cênicas, que de alguma forma te formata para certos lugares, né? A gente fica um pouco mais livres e independentes para criar nossa própria forma de fazer teatro. E principalmente acho que BH é uma cidade muito marcada pelos grupos. Muitos grupos de teatro se formam. Isso no Rio, por exemplo, não é muito comum. Por quê? Porque as produções de elenco, né, que são essas produções que acontecem, depois se dissolvem, depois você faz um outro teste, aí você faz uma outra peça. Então os atores, as atrizes, eles vivem um pouco uma carreira mais individual mesmo. E BH não existe esse mercado, não existe esse circuito. Então as pessoas saem das escolas, se formam atores e formam grupos de teatro. Você acha que é mais por uma necessidade, assim, vamos se juntar aqui? Acho que tem a ver com a necessidade, tem a ver também com toda uma genealogia do teatro que começa no Galpão, né? Começa não, mas está muito marcada pelo Grupo Galpão, que é o grupo de teatro mais importante do Brasil e que é daqui de BH. Então acho que todo mundo acaba sendo um pouco filhos e netos do Galpão, que é um grupo que molda molda essa ideologia do teatro de grupo. Não as estéticas, porque cada um está fazendo suas coisas esteticamente bem diferentes. Mas eu acho que essa ideia de teatro de grupo ficou muito marcada com o Galpão. Né? É um modelo mesmo que foi se perpetuando e de certa forma, criou uma tradição mesmo na cidade. Né? Agora, eu diria, como dizem os argentinos, né, orro, com atenção, que é essa questão mesmo do eixo, né, que vocês estavam falando, que de certa forma também a gente repete modelos. Então, por fora que ainda que a gente esteja fora do eixo Rio-São Paulo, a gente dentro de Belo Horizonte cria um eixo. E capital, esse eixo cria uma periferia. Uhum. E aí você vai um pouquinho para a periferia, essa periferia ela cria um eixo e aí além da periferia tem uma outra periferia. Uhum. Então a gente vai criando esse modelo também que ele é meio cheio de núcleos, né? Assim, que ele é muito colonial nesse sentido, que às vezes a gente acha também que a gente tô fora, mas você está exercendo as mesmas questões, sobretudo éticas, que estão fora de um certo eixo maior, mas você está reproduzindo aqui dentro. Então, tem muitas variáveis mesmo, né, para a gente pensar nisso. Agora, eu acho que a questão mesmo do mercado que o Marcos coloca, ela é muito verdadeira mesmo. Belo Horizonte não é uma cidade mesmo de muitas produções que você faz teste, ou seja, você não consegue trabalhar como ator de teatro só com produções. Fui lá, passei num teste, estou fazendo uma peça. Não tem isso. Não existe isso. Assim, tem uma outra. Tem que empreender, né? Tem que empreender. Então, a forma de empreender é você criar um grupo, Mas o grupo ele não é só um CNPJ. Quando a gente vai nessa genealogia, né, que vem para um galpão, o grupo é uma experiência de vida. Você pode criar um grupo. Se ele vai durar ou não, ele vai depender de outras coisas. Não é só de uma bela produção. Né? Ele está ligado mesmo a um sentido mais coletivo. Né? Como é que nós vamos conseguir atravessar... É uma escolha mesmo, assim, sabe? E tem uma coisa que acho que até você fala, que eu achei muito bonita, esse grupo é tão potente, muito mais... Né, é quase uma relação poligâmica ali, de afetos, né? E você passa por todas as transformações da sua vida naquele grupo, né? E isso envolve abrir mão de outras coisas, né? Da vida de vocês. Achei isso muito forte. Quando a gente funda o 4Lo5 em 2007, eu tinha 20 anos. Agora eu tenho 37, então, ou seja, eu passei dos 20 anos em que eu era praticamente um adolescente, saindo da adolescência, e 37, já chegando aos 40, ou seja, 2 décadas já de vida pessoal misturada com a vida do grupo, que é profissional, mas também é muito familiar, assim, é quase que um núcleo familiar. Sim.
Vocês, no outro lado, né, que é o nome da peça de vocês, falam muito sobre esse grupo que está há muito tempo junto e tem algo do outro lado e que as pessoas acabaram não... É sempre uma escolha, né? Eu posso sair, mas eu acabo ficando também. Eu achei muito legal. Assim, se protegem e convivem junto, né? Essa convivência é muito potente, né? E o pau vai quebrando lá de fora e de uma certa forma é um jeito de sobreviver. E vai quebrando lá dentro também. Vai quebrando lá dentro também. E no final das contas, assim, eu fico pensando que não tem um melhor ou pior, sabe? Assim, é o certo ou o errado. Tem uma análise que você faz de falar, olha, minha escolha é essa, ou foi essa, ou está sendo essa, né? E isso traz pontos de análise, vida, né? de vista, assim mesmo, assim, sobre o que passou, né? No caso do Outro Lado, por exemplo, quando a gente criou essa peça, era 2011, né? Quando a gente estreou essa peça. E era uma peça que tratava de um aspecto meio político mesmo, assim, né? Pessoas encerradas num lugar e acontece algo do lado de fora, ninguém pode sair. E quando a gente estreou essa peça foi muito engraçado porque foi muito inspirada num texto de um autor chileno chamado Guilherme Calderón, e o texto chama Neva, que é um grupo de atores que está querendo fazer teatro enquanto está acontecendo a Revolução Russa. Eles estão dentro do teatro e as pessoas estão morrendo lá de fora. E a gente se inspirou nessa peça, nesse texto, para fazer o outro lado. Pensando justamente, estamos aqui, mas o que está acontecendo do outro lado, né? Mas quando a gente estreou, muitas pessoas falaram assim, gente, mas meio anacrônico, assim, meio ditadura. O que vocês estão querendo, sabe? Assim, meio passado, né? E logo depois começou 2013 e a gente começou num outro movimento. Até hoje também, exatamente, né? que desemboca no que virá pela frente, né? E aí quando a gente estava apresentando em 2013, eu lembro direitinho na Funarte, helicóptero passando em cima da Funarte, gente na rua, pintada, não sei o quê, contratado por vocês. Bomba, policiais, e aí as pessoas falaram, gente, essa peça está fazendo sentido, sabe? Assim. E a gente fez essa peça até 2017, né? Na Mostra dos 10 anos, então essa peça durou uns 6 anos. E em 2017 ela fazia muito mais sentido do que em 2011, assim. Eu digo assim, fazia muito mais sentido político, com o contexto que a gente estava vivendo naquele momento. Parecia que ela tinha sido feita para aquele momento. Então, de certa forma, parecia que que essa peça estava prevendo um futuro pior do que o que a gente vivia em 2011. Né? Isso, eu acho que isso evidencia uma coisa que é histórico, né? Que é uma das verdades da história, que é o passado ele vai se repetir, né? Essa ideia de que o futuro ele é sempre para frente, ele é sempre melhoria, ele é sempre progresso, é mentira. Porque a gente pode repetir os mesmos erros do passado a qualquer momento. Né? Então, essa ideia de que parecia que vocês estavam falando de ditadura, coisa antiga. E aí a gente começa a viver um outro contexto, mas com um sentimento muito parecido, né? Um contexto histórico muito parecido, político, social. E aí as coisas voltam a fazer sentido e se fala, poxa, que pena, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é legal, e que você estava falando disso, da escolha de estar num grupo de teatro, de entender o grupo. Para mim, ele é um prisma da vida, assim, né? Porque claro que eu posso discutir isso com a minha família, os acontecimentos da vida, da política, etc., né? Ou com as pessoas. Mas a gente, nesse núcleo que a gente escolhe, falar, olha, vamos seguir juntos, criando, fazendo arte juntos, a gente discute essas coisas e essas coisas elas entram para dentro da nossa obra, né? Assim, elas entram num prisma mesmo muito potente, né? Eu acho isso legal, assim. Né? É bem legal mesmo. Se eu não achasse também, eu acho que eu não estaria fazendo. Né? Se quiser, muita gente, inclusive ter essa galera com que você se identifica e produz, e cria e discute. É uma vida mesmo, dentro de um cosmo próprio de vocês, assim, né? Total. Eu estava ouvindo as leituras que são geniais, assim, as leituras que generosamente fazem e jogam no YouTube, né? E eu acho que a leitura também, do outro lado, dá muita vazão para a gente reencaixar um pouco do que vocês escreveram há 10 anos agora, né? Já associei com o contexto mundo atual, então acho que parece que limpa para você acabar de fazer uma associação com o contexto agora, né? Sim. É legal que você viu isso, porque teve, por exemplo, a gente deu uma oficina agora no CCBB, durante a temporada do Velocidade, e aí teve um artista que veio, ele mora em Curitiba, mas ele é de Manaus, e ele viu a gente
final de semana agora, ele falou, pô, legal demais, conheci você, já ouvi falar. Eu falei, gente, ele conheceu a gente pelo último trabalho, né? E isso vai acontecer, porque... foi o meu caso também. Exatamente. Entrei pela... Mas a gente também sempre fala de que uma peça, velocidade não é uma velocidade. Velocidade, ele só é uma velocidade porque a gente fez formalidade, outro lado, humor, get out, todas as outras peças. Ou seja, é um pensamento que vai sendo desenvolvido, no sentido de, já falamos disso, queremos retomar. Não queremos falar disso. Já falamos disso dessa forma, como é que a gente quer falar agora, né? Toda peça, ela é um acúmulo das peças anteriores e ela já é o germe da próxima peça. Então, é sempre assim, quando a gente vai começar a criar, a gente está trazendo tudo que a gente já criou. E quando a gente estreia, a gente já estreia com várias portas abertas para o nosso próximo trabalho, coisas que a gente não deu conta nessa. Ou que não entraram para essa, porque no processo criativo surgem muitas ideias, surgem muito material e muita coisa não entra para o espetáculo, né? Se você pensar um espetáculo igual Velocidade, que é o nosso espetáculo mais longo em termos de duração. O espetáculo tem 1h40, né? Tem 1h40? Tem 1h40. Gente, que isso? É. Voa, né? Como diria, é um rios, para mim foi um rios. E a gente, é a primeira vez que a gente faz uma peça longa assim, né? Legal. E as nossas peças normalmente têm duração de 60, 70 minutos, 1h10. E aí a gente fez o Velocidade, quando a gente, primeiro ensaio geral que nós fizemos, a gente falou, gente, tá dando 1h40 e agora? A gente corta alguma coisa, onde que a gente vai cortar? Aí a gente decidiu bancar os 1h40 e ver o que ia acontecer. Né? Se fosse o caso de entender, seria já com o público, né? De entender se tá grande, se não tá. E a gente entendeu que essa peça tem que ter 1h40 mesmo. E aí, dessas 1h40 de material... muitas outras horas de material ficaram de fora na edição final do espetáculo. E aí, o que faz com esse material? Uma sequência, velocidade 2, velocidade esse máxima. Material, ele vai virar uma coisa que vai se retransformar e vai virar pode virar algo para os próximos trabalhos. De alguma forma, ele é um adubo para o próximo trabalho, ainda que ele não entre tal como ele foi deixado de lado, né? Sim, mas alguma coisa ali nos catapulta para um A própria história que Ítalo conta. A primeira cena do espetáculo é o Ítalo contando uma história do Globo da Morte, de quando a criança vai lá e é chamada para entrar dentro do Globo da Morte. Essa história o Ítalo já tinha contado no grupo. Real a história? É uma história, ela é ficcionalizada ali, mas ela parte de um relato real dele. E aí, essa história ele já tinha contado há muitos anos antes, quando a gente estava levantando material para outro espetáculo. E não entrou. Ignorância já estava. E não entrou. E aí entrou agora. Ou seja, o material está todo aqui ainda. Tudo que a gente trabalhou nos espetáculos anteriores, em algum momento pode voltar. Tem um arcabouço de memória que vocês vão encaixando. Vai virando uma espécie de repertório mesmo. Sim. Tem os meninos do Cultivado em Casa, que é um escritório de design de mobiliário fantástico. É muito comum para designer, né? Eles têm os cadernos de geração de alternativa. Então você pega uma peça e explode ela em várias possibilidades. Vidro, um cubo, e isso vai virando uma família e tal. Legal. E aí depois eles vão revisitar. Eles têm 30 cadernos, 40 cadernos e vão registrando essas gerações de alternativa. Depois eles revisitam em outro contexto, assim, também, né? Onde é que vocês armazenam isso? É tudo memória, é diálogo? Existe um caderno de geração de alternativa de vocês aí? Nossa, olha, de várias formas, existem né? várias formas, né? Tem as nossas próprias anotações, né? O pessoal chama de caderno de artista, ou as anotações diário de bordo, mas que são muito individuais, né? A gente não tem mesmo a gente não se debruça muito sobre esses diários de bordo no sentido de construir e depois ter isso como um documento. Mas, por exemplo, no Velocidade, no Fauno, no Ignorância, a gente criou blogs, famosos blogs, pra gente mesmo, né? Uma intranet no mundo corporativo. Exatamente, para colocar ali dentro as coisas. E aí a gente sempre volta, né? Assim, mas nos nossos processos criativos, a gente sempre fica durante um mês e pouquinho, encontrando 3, 4 vezes por dia, né, nos ensaios. E esse primeiro momento ele é sempre de conversa, atualização, como é que você está, reconexão, como é que está a sua vida, tomar café. Vocês até retratam um pouco disso na peça, né? Que é muito legal. Total, né? Aquela cena inicial da mesa, ela é uma cena... É o nosso mês ela é uma síntese do que a gente faz nos ensaios, nos primeiros meses. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Que é isso, assim, eu tô lendo isso, acho que...
você tá lendo? Vem cá, olha, eu tô vendo isso. E aí a gente vai criando ali um processo mesmo de compartilhamento, né, assim, de afetos, porque né, você se encontra, você tá trabalhando, você tá tomando café, você tá vendo coisa, aí você leu, aí você comenta. E várias peças nossas têm isso, né? O início do processo vira alguma estética dentro da obra. Se o outro lado mesmo, quando a gente começou a ensaiar, a gente ensaiava no espaço do 171, que é um grupo de teatro de Belo Horizonte, que era do tamanho dessa sala aqui, inclusive, né? Basicamente o tamanho dos lados tinha um monte de tralha, então sobrava pra gente o tamanho dessa mesa pra gente ensaiar. Então a gente entendeu que o espaço ficcional era um espaço apertado, era um bar, era um corredor. E a gente foi entendendo isso, né? Como é que essas coisas vão entrando para dentro da... Isso é uma coisa muito interessante, assim, no 4Lua5, que nós não temos uma sede. E isso, para um grupo de teatro, isso pode ser um grande problema, né? Porque a maioria dos grupos de teatro tinham sedes, os grupos mais antigos, mais tradicionais, né? Que inclusive eu brinco que é o fantasma do grupo de teatro, né? Para ser grupo de teatro tem que trabalhar tantas horas por dia, tem que ter uma sede, tem que ter isso, tem que ter aquilo... E aí a gente entendeu que o 4Lua5 não teria uma sede. A gente até tentou, em uma época da história do grupo, em ter uma sede compartilhada com outros artistas. Uma coisa assim, meio gestão coletiva, né? Anos 70. Não deu muito certo e tal. Não era um espaço muito adequado ao nosso tipo de trabalho. E aí a gente decidiu entregar essa ideia de sede. E abraçamos a ideia de que somos um grupo sem sede mesmo. Nós somos um grupo de pessoas, é um grupo que a cada novo espetáculo a gente habita, a gente reside, faz uma residência em algum espaço. Legal. Então a gente já fez peça no 171, a gente já fez peça na sede do Galpão, no Galpão Senior. Vocês ficam por lá? A gente fica por lá. A gente oferece para essas pessoas, para esses grupos, uma espécie de sublocação. Sim. E a gente habita aquele lugar durante legal. 6, 7, 8 meses, que é o tempo que a gente gasta para criar um espetáculo. E acaba que cada espetáculo ele vai tomando uma forma que é influenciada por esses espaços. Eu acho que talvez por isso nossas peças sejam bastante diferentes assim, espacialmente entre elas, porque... Cada uma foi criada num lugar diferente. E esses lugares, eles de fato, eles influenciam nesse espaço cênico que vai ser criado. O próprio Velocidade, a ideia dos bonecos, que virou um ponto fortíssimo no espetáculo, aquela relação com os bonecos, surge porque a gente ensaiou esse espetáculo na sede do Luna Luneira. E do lado da mesa onde a gente ficava sentado discutindo, tinha um boneco do Aguinaldo, que era um palhacinho que ficava ali, olhando pra gente o dia inteiro. E o dia que a gente olhou pra ele, a gente falou assim, gente, esse boneco é interessante, né? Bom. E se a gente tivesse um boneco em cena? E aí vem as referências, né? Aí fala, eu vi uma peça uma vez que tinha uns bonecos. Que peça que é? Porque não era... Boneco é a coisa mais fácil de você ter em peça, né? Não, mas eram bonecos, a imagem e semelhança dos atores. Eles manipulavam. A gente falou, não, mas a gente não vai manipular, a gente não vai ter tempo, essa habilidade. Não faz teatro de bonecos. Não é teatro de bonecos. E aí aquele bonequinho ficava olhando pra gente e a gente pesquisou várias técnicas pra... E se a gente fez... Aí alguém falou, não, gente, é isso daí, ó. É isso daí. Entramos no Instagram do Aguinaldo, vimos... uma senhora de cabelo azul e um boneco de cabelo azul igual a senhora. Eu falei, gente, ele faz. Ele tá super nessa onda. E essa onda de avatares que a gente tá tão consumindo hoje em dia, conectou muito, né? De ter uma réplica sua num outro universo, né? Seja digital, virtual ou mesmo físico. Que a nossa relação mesmo com o Instagram é isso, né? Ainda que não tenha um boneco, as nossas próprias fotos ali, a nossa relação é criando, cuidando de um avatar, né? De uma vida avatar, né? Assim, um Tamagotchi nosso. Tamagotchi. Crítico, né? A Fernanda Torres falou isso esses dias, né? Que as redes sociais são tipo um Tamagotchi, tem que ficar alimentando, senão ele morre, né? Ou ela se vinga de você também. Ou ela se vinga de você. É o ego ou o superego matando o ego, ali, alguma coisa. Tem uma coisa que vocês falaram e eu acho que tem tudo a ver, eu queria entender o que rola, porque vocês vão trazendo as coisas das outras peças, né? Eu adoro quando a limitação é o próprio elemento de processo criativo, né? Então, se você falar do espaço, que é muito reduzido, eu acho que você comenta lá atrás é só uma formalidade,
que como não tinha recurso, né, vocês trouxeram as pessoas para dentro, né, o espectador para participar, porque isso enriquecia a peça, né? E é uma coisa que vocês sempre trazem, assim, né? De alguma Eu adorei forma, isso. sim. Acho que toda peça a gente tenta uma forma diferente de se aproximar do espectador, de uma maneira, estratégias diferentes. Acho que o espetáculo que a gente mais faz isso de uma forma aprofundada, vertical, radical, é no Fauna. Né? Porque o Fauna, de fato, o espectador, ele é o espetáculo. Né? Ele é a fauna. Então, foi muito importante. Inclusive, depois eu fui fazer um doutorado sobre o Fauna e sobre essas relações de espectador como co-criadores, pesquisando outras peças também, de outros grupos que fizeram coisas nesse mesmo caminho. E aí, quando a gente chega em Velocidade, a gente traz de novo essa pergunta. E o espectador, o que a gente vai fazer com ele? Né? Onde que ele vai estar? O que que vai acontecer? Vai ser num outro formato? Não, vai ser formato tradicional mesmo, italiano, plateia frontal. Mas de que forma o espectador pode se sentir parte do que está sendo criado? Né? E aí surge, por exemplo, aquela ideia da cena final, em que os espectadores leem a última cena, né? Então eles é que leem a última cena. Sim. Já que a peça é um livro, a gente brinca com essa metáfora da peça livro. Então, de fato, a gente vai ter a última página dessa peça vai ser lida pelo espectador como uma espécie de coro. E a gente falava muito disso, da coralidade. Legal. A gente queria um espetáculo que nós, atores, fôssemos um grande coro em cena, que não tivesse aquela ideia de protagonista, coadjuvante, antagonista. Não, somos um coro em cena e isso e no mesmo pesos e medidas. Essa comunalidade que vocês propõem, né? Sem hierarquia. Né? Sem hierarquia. Né? E como trazer o público para isso também? Aí a gente traz o clássico coro da igreja, que na verdade é o coro grego, né? Antes da igreja é o coro grego, que eram as pessoas falando juntas as coisas, no mesmo momento, e a gente traz de volta. E falando o quê, né? Se questionando, né? De uma forma coletiva mesmo. E aí nessa comunalidade que você falou, está muito ligado ao sobrenome do grupo, né? 4L5 Teatro do Comum. Acho que ao longo do tempo a gente foi entendendo esse comum nesse lugar também, né? Assim, foi reiterada a escolha de deixar o comum ali, tem né? a ver com essa forma de relação mesmo, né? Essa forma de responsabilidade, né? A peça ela é uma responsabilidade coletiva. A gente está ali fazendo, mas não é só a gente que está fazendo. Vocês estão fazendo também. Né? E no Fauna isso fica gritante, né? A responsabilidade do acontecimento ela não é só nossa, não é só técnica e não é só do público. Vocês estão ali para responder aos estímulos que vocês causam, tudo né? que está acontecendo ali, muito né? legal. Assim, todo mundo é corresponsável por aquilo, né? O Ítalo fala daquele termo espectador também, né? Que eu acho que você está ali meio que interagindo, né? Que é um termo acho que quem traz esse termo pela primeira vez é o Augusto Boal, que é um dos mais importantes teatrólogos, diretores, artistas do Brasil, que é um cara estudado no mundo inteiro, que criou a estética do teatro do oprimido, que mistura educação política com teatro, enfim, ele tem um universo enorme, o Augusto Boal, e ele que, não sei se ele cria, mas ele é a pessoa que propaga essa ideia do espectador, que é o espectador que vai para a cena atuar também, né? Isso era muito forte no trabalho dele, do Augusto Boal. Ele tinha uma frase que era: você ensaia no teatro, o espectador vai ensaiar no teatro as ações que ele vai depois fazer na vida. Que máximo. Então, isso. por exemplo, ele ia Nossa. para pátios de fábrica e ensaiava com os operários uma negociação com os patrões. Então, eles faziam um teatro sobre isso. Então tinha o que era o patrão, tinha o que era... E depois eles ensaiavam e depois isso virava práticas, ensaios para a vida real, né? Então ele tinha muito essa ideia de que o teatro era um ensaio para a revolução política mesmo das classes oprimidas, por isso chamava teatro oprimido. Demais. E esse termo do espectador, ele depois se expande, né? Vai ganhando outras utilizações. E é um pouco isso mesmo, essa ideia de que o espectador, ele é um ator, ele é um co-criador do espetáculo. Ele está criando também, né? Alguma coisa ele está criando. Ainda que ele não esteja participando nesse sentido de sair da cadeira ou de ler em voz alta alguma coisa, que ele fique quietinho, é óbvio que ele está participando, ele está agindo, porque pensar é agir. A própria reação dele também, né? E a forma de cognição, né? Você está entendendo o que está sendo proposto, você está levando para sua vida, você tem uma posição no mundo, você está vendo uma coisa e você fala, mas isso está certo ou está errado? Isso é uma ação. É óbvio que isso também depende muito do que está sendo proposto para o espectador, que
texto, que imagem é essa, né? Assim, é uma imagem desafiadora? É uma imagem questionadora? Porque se não for também, a pessoa está só ali sentada igual a gente fica vendo TV ou rolando a barrinha. Abre as barrinhas mentais dela ali e desassocia, né? Então, só que a gente escolheu também essa intervenção um pouco mais direta, com muito cuidado, porque a gente não queria também trabalhar sem essa relação com o espectador no sentido... escárnio, assim, né? De exposição, da né? exposição, exatamente. Deixar o espectador... a gente convida, né? mas não é... Vocês fazem isso de uma forma muito, muito educada, né? Quando eu fui a primeira vez à peça, estava lotado, eu falei, ué, tem um lugar vazio aqui. Inocentemente eu sentei. E aí, claro que aconteceu alguma coisa comigo, eu falei, putz, eu acho que eu sentei no lugar errado. Fiquei desesperado. Eu falei, gente, vão mexer comigo uma hora, eu vou morrer. E você, né, Marcos, começa a vir e senta do lado. Eu esqueci o que aconteceu aquela hora. Eu falei, gente, eu fiquei tão preocupado assim, onde que eu vou colocar minha mão, desesperado. Mas na hora que eu vi que o senhor nem ia mexer comigo, eu relaxei. Mas é muito legal esse lugar de incômodo também, né? E eu acho que é um lugar educado, que vocês não tiram a pessoa do desconforto, mas também ela fica desconfortável de... É porque, historicamente, essa relação com o público, sobretudo na comédia, né? Assim, ela é uma relação de muita exposição, do risível... Né, mas... De, às vezes, colocar a pessoa numa situação de ridicularização. E todo mundo ri da pessoa. Então, assim, a gente foi para outro... Porque uma experiência ruim, traumática, pode fazer a pessoa nunca mais querer voltar ao teatro. É uma loucura. Então, assim... Né, já é tão difícil ter público no teatro, vamos tratar ele bem. Vamos expulsar. Vamos tratar ele bem. Mas eu sempre falo também, você vai no supermercado, você vai no restaurante, come e fala assim, não, a comida tá ruim, você não deixa de comer no dia seguinte, você vai comer, você vai... Então, assim, no teatro a gente também tem que pensar um pouco nisso. Dor de barriga, você não volta. Mas entende? Mas ali é porque ejeta a pessoa dali também, né? Sim. E uma coisa que vocês fazem, ou talvez seja a função do teatro, né? Tirar as pessoas do lugar de alienação ali, né? Então, você obriga, você estimula as pessoas a conversarem, a se olharem. Fauna, imagino que seja só isso, né? Cervejinha, troca ideia, entra em cena, né? O Fauna tem um grande dispositivo que nunca tem a separação da plateia para a cena. Tá todo mundo misturado. Então, não tem aquele momento de agora vieram para a plateia, porque não tem plateia. Então, o tempo todo tá todo mundo se vendo, tá todo mundo iluminado da mesma forma. Desde o início a gente já está conversando com o público, já tem uma cervejinha rolando. Então chega um momento que muita gente fala com a gente no final, nossa, eu esqueci que eu estava no teatro. É muito doido. Né? Mas a gente, o 4 ou 5 tem... as peças são todas muito nesse sentido questionadoras, assim, sabe? Ou no campo mais filosófico, ou no campo que é político, né? O filosófico. Mas ainda que seja tomando uma cerveja e conversando... A gente sempre tem cortes que não deixam a coisa muito também de boinha, não, sabe? Assim, a gente tem o que dizer nesse sentido. A gente faz as nossas peças com intuitos mesmo, assim, né? Com objetivos. Mas, ao mesmo tempo, tomando um super cuidado, que é um cuidado que a gente sempre tem, que a gente nunca pode deixar de ter ele dentro do grupo, que é de não querer ensinar como se vive. Não querer... Legal. Que o espectador veja o mundo da mesma forma que a gente, porque a nossa forma é que é legal. Porque isso é muito chato, né? Esse lugar de você ir ao teatro e ficar lá vendo o artista te ensinando a viver, é muito chato. Teatro de sermão é muito chato. Né? Mas é por isso que eu falo que as nossas peças são muito filosóficas, porque elas são peças muito mais de perguntas do que de respostas. Né? A gente mostra cenas, faz coisas, mas a gente sempre joga uma pergunta. Velocidade termina com perguntas, com várias perguntas, né? O tempo inteiro. Não é a gente que tem que decidir se tá bom ou se é ruim. De novo, é uma responsabilidade coletiva, né? Você não mastiga tudo pro espectador, não, a gente imagina. Elabora, né? Aliás, você sai de casa elaboradíssimo. Sim. E vocês acham que tem uma estética além da Latinoamérica, a sépia de vocês, mas uma coisa distópica, assim, passa pro trabalho de vocês, ou não? A gente morre de medo de ser um grupo distópico, né? De ser um grupo pessimista. Eu acho que a gente não é. Tópico e pessimista. Eu acho que a gente não. Eu acho que a gente não quer ser. Mas desde a primeira peça, né? A nossa primeira peça já fala isso. A vida não é bonita bastante, por isso a gente cria ficção, que é uma formalidade, né? E desde então tem uma fina camada de pessimismo, de que na peça, mas eu acho que ela não é a principal. Eu acho que não é isso. Tipo, nossa, o mundo tá ruim, então vamos abraçar o caos e vamos viver juntos o final do mundo, o fim do mundo. Acho que não é isso. Eu acho que existe essa ideia de que existem todas as coisas, existe esse mundo
esse lado ruim do mundo, esse lado negativo do mundo, mas existe tantas coisas que a gente pode fazer apesar disso. Uma delas, reunir pessoas no teatro e compartilhar ali um momento entre pessoas que são completamente desconhecidas, né? Então, cada dia tem 100 pessoas ali que nunca se viram e elas estão juntas ali, compartilhando 1h40 juntos por causa de uma peça de teatro. E a gente sempre sublinha isso. É muito legal. Estamos muito juntos, estamos juntos. De uma forma ou de outra, nas peças, a gente sempre sublinha isso, para alguma hora que se ilumine, porque a gente às vezes esquece, né? Às vezes quando eu entro no cinema, por exemplo, eu apago a luz, eu vejo o filme, eu fico ali, eu nem vi quem estava do meu lado, o que aconteceu, né? Eu entro numa viagem. Nas nossas peças, a gente sempre tenta fazer com que as pessoas se deem conta de que estamos aqui, né? Assim, nesse momento. Agora, eu acho interessante essa chamada distópica nesse sentido, assim, porque eu encaro isso como uma ironia, assim. Eu acho que a gente... É legal pensar nisso, assim. A gente está no mundo. Então, se a coisa está ruim, nós somos partes disso, Sim. sabe? Já vi esses circuitos dos afetos aí, porque é uma agora exato, resposta sabe, ali, né? assim. Então, ser distópico significa ser alguma coisa dentro da utopia, né? Assim, a distopia, ela tem a utopia ali dentro também. É uma crítica nesse Vocês sentido. até falam né? da utopia na peça, agora que eu Falam, lembrei, né? sim, É verdade, sim. esqueci É o alter disso. ego falando com o ego, falando assim, você é utópico, utópica, pessimista. É verdade. Não sei o que, verdade. chincalhando a pessoa fala, não, eu não sou isso, mas a gente ao mesmo. A gente tem hora que a gente é utópico, tem hora que a gente é distópico. E só que eu acho que a gente trata isso com uma certa ironia, assim, com uma certa graça, sabe? Tanto que é isso, a gente estava comentando antes, né? Tem cenas ali do talk show, né? Do corporativo, que eu me identifico mais, que você afunda na cadeira e fala, gente do céu, vou pedir demissão amanhã, vamos parar de falar inglês no trabalho agora. Ficou muito bom. Vamos parar com essa palhaçada agora. Parar com essa palhaçada agora, né? Mas é verdade, mas a gente também... são formas que a gente tem de trazer esse mundo real para dentro da cena, mas nunca de uma forma realista, sempre teatralizada, sempre ficcionalizada, sempre com um quê de absurdo, porque eu acho que é isso que faz a gente ver a coisa de uma forma diferente. Se a gente só pega ela e retrata ela da forma que ela é na realidade dentro do teatro, ela só vira uma repetição do que é a vida. Eu acho que o teatro ele tem esse poder de você pegar a vida real e de alguma forma colocar outra lente para ver aquilo, botar isso de uma outra cor. E é aí que você nota, você falando, gente, realmente isso aqui é muito absurdo, né? Já visto o português, né, que tem que ser eliminado do vocabulário. E aí, falando mais ainda sobre velocidade, que eu tô lendo alguns livros que é muito doido, porque você vai no circuito dos afetos do Zeitgeist, sei lá o nome que você quiser dar, mas eu tô lendo muito sobre velocidade, aceleração do tempo, tem o Armut Rosa também, né, que fala sobre aceleração, como que a gente vai vivendo cada vez mais experiências, uma vida só, um espaço compactado de tempo, e a tecnologia vai estimulando isso, e aí vocês vão para Doentes da Velocidade, né, da Vivian Abenchouchan. E eu achei demais isso, outros, o Siddhartha também, o próprio Kernak, questionando essa coisa da aceleração infinita da vida do tempo e como que a gente vira escravo dela também, né? Esse texto da Vivian, ele surgiu por acaso, né? Eu encontrei esse texto numa das edições da Chão da Feira, que é uma editora daqui de BH, que faz umas publicações em PDF no site delas, e aí elas escolhem autores do mundo inteiro, normalmente são traduções inéditas, e fica disponível lá gratuitamente. E eu tenho o costume de ler esses textos. Vez ou outra eu abro lá o site da Chão da Feira para ver o que tem de novo lá. E aí era 2022, eu achei esse texto da Vivian, achei ele muito legal. E ele é um formato muito legal, porque são duas narrativas diferentes, uma do lado de cá e uma do lado de cada página. Isso já te força um outro tempo de leitura, porque você tem que ler primeiro ou toda essa parte, depois você volta lá em cima, todo o arquivo e lê toda a outra parte, ou você faz uma leitura de dois textos diferentes em paralelo. Então, já te obriga a fazer uma escolha ali que vai modificar sua experiência de leitura. Aí eu mandei esse texto para o Assis, ele leu, achou legal. Quando chegou a época da gente pensar num espetáculo novo, eu trouxe de volta esse texto. Falei, gente, olha esse texto que legal. Aí os meninos leram, e aí eu fui, de certa forma, vendendo ali essa ideia da velocidade. Que vence melhor ali. E aí, como ainda era muito embrionário ainda, ninguém ainda tinha muitas ideias, eu já tinha trazido essa,
E a gente sempre começa com ideias muito, vamos dizer assim, genéricas, amplas. Velocidade. Velocidade pode ser 1 milhão de coisas, né? E aí depois é que a gente vai afunilando como a gente vai falar sobre isso, né? O recorte daquilo. Mas a gente sempre costuma começar... Tanto é que nossas últimas peças todas têm um nome só, né? Desde humor. Humor, ignorância, fauna, tragédia e velocidade. Que são como se fossem grandes temas ou grandes universos. Nesse universo a gente escolhe falar de algumas coisas sobre esse universo. E a escolha deve ser difícil, né? Porque velocidade propõe tanta pauta ali também, né? De relação com o tempo. Total, né? Mas aí depois que a gente leu, entramos para o processo, já tinham 2 anos, né? A gente foi conversar sobre as coisas, né? O que você está lendo? Aí cada um estava trazendo uma coisa. Aí a gente foi lendo outras coisas que às vezes não tinha... Porque senão a gente vai ler livro de física, né? Assim, a gente não queria falar da velocidade nessa perspectiva, né? Então foram chegando outros atravessamentos, assim, que nos levaram a pensar mesmo, tipo isso, compartilhar um sonho. Nesse tempo corrido a gente não tem tempo. A gente falou, então é isso. A primeira cena é isso. É o sonho. Uma outra coisa que a gente também... Uma escolha que a gente teve desde o início vai ser uma peça bem analógica. Porque mesmo estando com o Ricardo Alves Júnior, que assina a direção junto com o Ítalo, o Ricardo, ele é um cineasta também, e as peças que o Ricardo se envolve, que ele dirige, a maioria delas tem o recurso da tela de projeção e a câmera em cena. A gente já trabalhou com ele tinha trabalhado com ele 2 vezes assim, no Luz e Neblina, no Tragédia também. E aí logo do início a gente falou, não vai ter essa tecnologia da câmera, da tela. Vamos pensar numa peça o máximo mais analógico possível, porque isso também é uma forma de pensar outro tempo, né? Um tempo mais analógico. Legal. E a própria ideia dos bonecos, né? É um avatar, mas é um avatar completamente analógico. Ele é feito de madeira, não é um holograma, ele é feito de materiais mesmo. Mas uma pessoa ficou ali construindo aquilo. Muito legal. Pula, por exemplo, de uma cena super dramática, pesada, que é a cena do cara que volta da guerra, né? Assim, sim. E corta e vai pro talk show. A gente fala disso, né? Assim, é uma velocidade que você pula de uma coisa para outra, que a gente do processo a gente falou, será que a gente troca de lugar essa cena? Porque tá difícil você pular de um lugar para o outro. E a gente falou, mas essa não é a velocidade que a gente vive? Você passa o Instagram e você vê uma cena da guerra na Síria ou na Palestina ou em qualquer lugar do mundo e vê um gatinho fazendo uma coisinha bonita, um cachorrinho. A gente está fazendo isso sem... E a gente falou, não, olha, a velocidade está aí também, né? E você falou a cena do sonho, que é sensacional. Aquilo teletransporta a gente para outros tempos. E nada mais legal do que contar um sonho, ou talvez desinteressante, né? Porque tem gente que fala, se eu te contar meu sonho, você fala, puta merda, você vai contar o sonho dela, né? Mas já te joga para um lugar, assim, já imaginei, assim, acordei numa fazenda com um cobertorzinho e aí trocando ideia, né? Essa coisa bem, a gente que é mais analógico na geração de ter esse tempo para puxar um assunto, trocar uma ideia sem celular na mão ali, contar um sonho é a coisa mais... E é o que você não espera, dia, né? Todo mundo chega da rua, não sei o que, entra Ninguém na quer fila te ouvir, e tal, sentou, vou ver a peça, de repente escuridão, 3 minutos de escuridão, uma voz sonolenta falando coisas. É muito bom. Aí você fala, entendi, né? Tô em outro tempo mesmo. Né? Força também o espectador a baixar a pulsação ali do coração, baixar a ansiedade, falar, opa, peraí. Então é isso mesmo, eu vou ficar aqui 6 minutos no escuro ouvindo um áudio de alguém que sonhou. E a pessoa ainda está bocejando no áudio, ou seja... Gente, é muito bom. Eu tenho então que dar uma segurada aqui, porque essa peça está me propondo um outro tempo. Foi um pouco essa a nossa ideia. Vocês vão moldando, né, o tempo assim, ao longo da peça, né? Correm com ele, voltam, né? Isso. Muito legal. Eu estava lendo muito sobre essa instrumentalização do tempo, né? Que a gente usa o tempo para fazer outra coisa no futuro e no final você não vive, né? Porque você está sempre a serviço do futuro, né? A serviço de preparar para me estudar, para ser uma pessoa melhor, ou porque a tecnologia também vai sendo comprimida e você está sempre correndo e não para aqui agora, né? Então contar um sonho achei de um privilégio sensacional, porque é aqui agora, né? E outros tempos também que você carrega, envolve uma troca muito... que não dá para você terceirizar, né? Não dá para você... E eu acho que o mais doido de tudo isso é como... Eu fico pensando, né, assim, na gente mesmo. Como é que as peças, por exemplo, porque a gente faz um trabalho artístico, mostra para o mundo
mas como elas nos moldam também, né? Como é que a gente responde a elas? Porque seria muito... óbvio, a gente está no mundo, igual eu falei, né? Da distopia na utopia também. Claro que a gente está aceleradíssimo também, né? Por isso a escolha de falar disso, porque também é uma forma da gente falar, gente... eu não sei você, assim, mas desde que a gente estreou 2 de janeiro, eu entrei numa letargia louca esse mês pra mim, tirando o teatro, eu vou lá e faço assim, tipo, nossa, eu tô arrastando para fazer as outras coisas, que são muitas outras coisas, né, de trabalho, mas ao mesmo tempo tô pensando assim, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho que segurar essa ansiedade, senão eu vou estar sendo muito presente, mentiroso, né? muito falso, assim, sabe? Não é nem com o público, nem nada, mas assim, mas comigo mesmo, né? Eu tenho que entender, assim como o público também está na vida, eu também tenho que entender onde que eu tô nesse ponto do mundo falando essas coisas e o que eu quero para mim. Muito bom. Né? Assim. Eu já tô nesse exercício há um tempo maior já tem um tempo que eu tô nessa ideia de puxar o freio e de obrigar as pessoas ao meu lado, aos meus, né, as pessoas que estão ao meu redor também puxar um pouco de freio. Minha frasezinha do WhatsApp é reduz a velocidade. Já ótimo. Tem muitos anos. Tava copiar, plagiar. Muitos anos. E assim, coisas muito simples tipo, isso aqui eu não preciso responder agora. Isso aqui não é tão urgente assim, não. Eu passei a fazer isso aqui, porque se a pessoa vê que você está disponível ali o tempo todo para ela, mais você vai ser, mais você vai ser o tempo todo convocado. Então, isso aqui é importante, mas tem que ser resolvido e respondido agora, nesse momento que eu estou almoçando? Não tem. Pode ser no final da tarde? Pode, é bom que obriga a pessoa do outro lado também a baixar a ansiedade dela. É ótimo. Né? É o circuito dos afetos de novo mexendo na linha temporal, né? Total. Então isso vai assim, como se auto-reeducar, você também vai de alguma maneira bem sutil reeducando as pessoas à sua volta. Eu estava lendo, essa aceleração excessiva da tecnologia, das ordens sociais também, ela promove uma desaceleração, ela provoca isso. Não, tá demais para mim, eu vou acelerar. Eu preciso chegar mais rápido no trabalho, então vai pegar um trânsito, vai ficar preso no trânsito, porque ele vai te parar. Então, é uma via dentro, também, né? De desaceleração muito doída, porque geralmente as pessoas entendem que desaceleraram depois que elas têm um burnout. Depois que elas criam... Que elas chegam num limite. Que elas começam a tomar remédio, que elas param de dormir. Aí você já está... doente, né? Assim... Se você pensar pouco mais de 15 anos atrás, você não fazia tantas coisas ao mesmo tempo igual hoje, né? Você tinha... Não dava para você ir ao supermercado e ao mesmo tempo resolver uma coisa no banco e ao mesmo tempo... Nossa. Era uma coisa de cada vez. E o mundo você desligava, ouve um podcast. Agora não, agora você consegue estar fazendo a compra no supermercado, resolvendo uma coisa no banco, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo e aí você acaba fazendo muito mais coisas num dia e claro, você vai terminar o dia completamente esgotado. Você fez o que você faria em uma semana num dia só. E com a sensação de que está sempre devendo, né? De que está sempre devendo. Olhando para o lado, sempre atrás. Né? E se comparando com alguém que fez mais do que você. Né? E aí é muito louco, porque nesse fluxo, o que a gente vai fazendo é desespacializar a experiência. Né? Não é à toa o avatar, eu faço 1000 coisas. Eu estou no banco, eu tinha que estar no banco fazendo o quê? Fazendo coisa de banco. Né? E isso vai introjetando dentro da gente. Né? É muito legal. E aí a gente está querendo ir para Marte. Mas é muito doido pensar o teatro nisso. Porque o teatro, ele não dá para ser desespacializado. Então, a gente sempre pensa nisso também, né? As nossas experiências estão cada vez mais desespacializadas, todos os afetos desespacializados. A gente tá tudo por aqui, né? Assim, os aplicativos todos. E aí, o que a gente faz quando a gente espacializa uma relação? Quando você está de frente com a pessoa, quando a gente perdeu o jeito, a gente está perdendo o jeito, né? Assim, e o teatro não tem como despacializar. Ele é o encontro de tudo no tempo e espaço ali. É porque ele é acoplado da memória também, né? O teu Joel Birman, que é um psicanalista, que ele fala que o espaço, o ser humano contemporâneo, o mal-estar hoje, é a super espacialização, porque você perde ali a noção de tempo, né? Então você não elabora a dor, você não elabora a memória, você fica no aqui e no agora, Instagram, agora, e você não tem uma linha temporal mesmo, então você fica doido, deslocado, você está sempre no presente, você não tem passado nem futuro, né? Então isso é desesperador também, né? O excesso de espaço nessa ótica psicanalítica é meio louco, né? Porque quem que você é? Se não é suas memórias, né? Contar um sonho, seus sonhos, suas memórias, sua trajetória, né?
Ó, surtamos, que bom. Esse ar-condicionado aqui, ele tem alguma coisa nele. Mas eu queria ver se... A gente sempre pede para os nossos convidados trazer uma frase. Não sei se vocês vão trazer alguma coisa legal hoje. Mas estava muito querendo ouvir essa frase de vocês para a gente jogar mais essa granada aqui no colo de todo mundo. A minha eu trouxe salva, porque eu não queria errar o jeito de falar ela. Eu trouxe a salva. Você trouxe a sua. Interpretado. A minha eu Quer trouxe... pegar ela para pegar? Pode? Na verdade eu trouxe duas, porque eu falei o Marcos vai levar, que eu tô vai levar essa. Esse é o problema de conviver demais, né? Não. Mas eu acho que duas muito boas. Né? Eu trouxe uma, na verdade, esses dias o David Lynch morreu, né? E aí eu gostava muito das coisas, dos filmes dele, acho que a forma como ele fez. O próprio Outro Lado é uma peça, nossa, que a gente assistiu filmes do David Lynch para entender essa lógica do absurdo, mas que ao mesmo tempo tem uma lógica. Não é a mesma lógica da vida real, da verossimilância, mas tem algo ali que te pega e que você vai. Por mais que você fale, gente, parece um grande sonho bem, bem maluco, né? E aí ele tem uma frase que saiu esses dias no perfil da Bienal de São Paulo. Eles fizeram esse destaque, né, por causa da morte dele. E ele disse assim: eu não sei porque as pessoas esperam que a arte faça sentido quando elas aceitam o fato de que a vida não faz. Olha, gente. Se cobra da arte, né? Assim, se cobra da arte uma mercantilização ali, né? Uma função, né? Sendo que a gente está completamente pacificado de que a vida não faz sentido, né? De que tem um cara agora muito maluco assumindo a presidência do principal país do planeta, fazendo coisas absurdas, está todo mundo assim, ok, é a vez dele, viva a democracia, deixa ele fazer. Então assim... Exploda isso, né? Assim, joga uma lenha na fogueira de que nada faz sentido mesmo. Se a gente aceita que existe um Trump na presidência, por que não aceitar os deslocamentos de sentido que a arte faz com a gente, né? Já que a vida é tão sem sentido assim, né? Demais. Bom, eu tinha pensado numa outra, na verdade, eu vou deixar uma da peça, que a gente cita um trecho do poema do Paulo... Do Paulo Mendes Campos, não, do Paulo Henriques Brito. Henriques Brito. Que é um trecho do poema que fala: nada que te pertence é teu. Eu anotei essa frase quando eu fui, bom demais. Porque eu acho que isso traz pra gente... Um alívio. Um alívio. É um desespero, mas é um desespero que depois é um alívio. Você fala, gente, então nada é meu, tudo que eu tenho, nada é meu. Porque isso que você falou assim mesmo, você está só no presente, no passado, futuro. É porque você não pode esquecer, né? Que o Krenak fala isso, essa velocidade, as pessoas estão querendo rápido. Se nós vamos chegar no mesmo lugar, esse lugar que todos vamos chegar, eu quero chegar bem devagar. Se der sorte, vida, né? Chega assim, com folga. E de fato, nada que nos pertence é nosso. Né? E isso está lá essa citação da velocidade. Mas eu trouxe uma outra, na verdade, que é uma coisa popular nesse sentido, que é: o segredo mais difícil de descobrir é aquele que não está escondido. Jesus Cristo. Exato. O que está na nossa cara é o mais difícil da gente descobrir. Por isso que a gente faz terapia e ainda assim não resolve. Exatamente. É verdade. Isso na terapia é muito, né? Na psicanálise, né? Repete de novo para eu. O segredo mais difícil de descobrir é aquele que não está escondido. É aquele que está estampado. E terapia tá aí só para mostrar. Mas você não falou isso aqui, né? É mesmo. É demais, isso é maravilhoso. Essa coisa do nada que te pertence é teu é tão genial, porque viver é perder, né? Que nunca foi seu, mas você perde, a sensação de perda também, né? E o Krenak fala muito sobre essa coisa do acúmulo. Ele diz, gente, vocês estão preocupados em acumular o quê? Nossa avó já falava, os nossos avós assim, você não leva nada pro túmulo. Exatamente. Não leva. Né? Assim, é óbvio que o que te pertence quando é mais um apego, né? Assim, mas, E a própria personagem que a Michelle faz na cena corporativa lá, né? Quando ela é demitida no final e vai refletir sobre aquilo, né? Como a Vivian vai refletir sobre aquilo, ela termina falando, sei lá, a gente não tem nada na vida mesmo, né? Tudo passa pela nossa mão e depois vai para outra. É isso, né? É o tempo todo, a vida é isso, as coisas elas estão passando pela nossa mão, o dinheiro está passando pela nossa mão, o carro, o apartamento, a roupa. Daqui a pouco ela vai estar na mão de outra pessoa e é isso. Não tem nada que realmente é seu. A gente né? Só não quer acreditar que as coisas a gente está usando, né? A gente está usando as coisas naquele momento, mas não é nosso, na verdade, né? Demais. Ai, meu Deus do céu, como é que eu acabo esse programa, gente? Gente, muitíssimo obrigado, foi bom demais, assim, abrimos muito mais abas do que eu achei que você abrir aqui. Muito legal.
Mas valeu demais, sucesso para vocês. Querem passar algum recado aí sobre peça, onde achar vocês, o que vem por aí? Eu não sei quando o podcast vai ao ar, né? Mas a gente vai estar com o espetáculo. A próxima temporada do Velocidade vai ser no Rio de Janeiro, pelo menos que a gente já tem confirmada. É no Rio de Janeiro, em junho, no CCBB do Rio. A gente vai ficar um mês lá, né? Um mês no Rio. Demais. Depois a gente segue para São Paulo e para Brasília com esse espetáculo também. E ao longo do ano vamos também ter outras agendas com as outras peças também, com as outras peças que o grupo ainda também circula. E o próprio Velocidade deve ter outras agendas esse ano que a gente ainda não tem. Sigam a gente, né, nas redes 4Lo5. @4Lo5. Sempre faz informes do que a gente está fazendo e tal. Legal. O YouTube de vocês é muito rico, o site também é um mundo ali. Foi uma delícia poder mergulhar nesse universo de vocês essa semana. Me deixou doido, sim, mas valeu a pena. Já encomendei vários livrinhos ali na aula, um perigo. Mas, legal. Mas seguimos em frente aí e comprem o ingresso rápido que acaba, né? Então já compra a passagem para o Rio. Já compra a passagem para o Rio para assistir. E o CCBB do Rio, não sei se ele é... Qual que é a capacidade, você sabe? Não sei. Porque o de BH é pequeno, né? São 100 pessoas só, então acabou a temporada, ali, né? esgotou muito rápido. Que sucesso. Bom demais, gente. Prazer conhecer vocês pessoalmente. Prazer, Sucesso. foi ótima a conversa. Até. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com motion e montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!